Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês o estudo da semente para a gente finalizar a organologia vegetal que tá na apostila de segundo bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? Aí agora, falando da semente. Então, nós vamos finalizar a organologia vegetal fazendo o estudo da semente. Está na apostila 20, tá na apostila de segundo bimestre de vocês, unidade 22, a partir da página 36. Ok? Vamos lá? Então, a semente, ela representa o óvulo fecundado e desenvolvido, tá? Que vai ser protegido por um fruto. Uma semente completa, ela apresenta essas estruturas daqui, ok? O tegumento ou a casca é a estrutura externa, que geralmente impermeabiliza essa semente para evitar que ela perca água, tá? Ainda existe a amêndoa, é a estrutura interna, tá? A amêndoa é formada pelo embrião, essa partezinha aqui. Esse embrião, ele pode ser um só, ele pode ser mais dentro da semente. Pelos cotilédones, que são as partes dessa semente, que vão ser um ou dois. O albúmen, que também é chamado de endosperma. Esse endosperma, essa parte mais marronzinha na imagem aqui, também vai servir para nutrir o embrião. Ok? Depois da fecundação, dentro do óvulo, o zigoto sofre divisões sucessivas, vai dar origem ao embrião e ao cotilédone. Um ou dois cotilédones, tá? Um cotilédone se a gente estiver falando de plantas monocotiledôneas e dois cotilédones se a gente estiver falando de plantas dicotiledôneas, tá? Existem alguns tipos de sementes com alguns tipos de reservas, de substâncias reservadas para a nutrição do embrião, ok? O primeiro tipo onde se desenvolve o endosperma é o endosperma oleaginoso. O tecido, né, de esse endosperma é essa estrutura aqui, e nesse caso pode reservar substâncias para nutrir o embrião. E essas substâncias podem ser oleaginosas, tá? Como é o caso da mamona, do algodão, do girassol, de onde se extrai os óleos, né? Esse endosperma, ele pode ser córneo, então as paredes das células são muito espessas, endurecidas, então são rígidas, devido ao acúmulo de reservas representadas pela celulose. Então, tem uma grande quantidade de reserva de celulose, o que deixa essa semente extremamente rígida, durinha, como é o caso do café, da tâmara também. Tá? A imagem dela aqui do lado. O café é um exemplo de semente de planta dicotiledônea. Nessa imagem, a gente consegue ver perfeitamente os dois cotilédones aqui separadinhos no meio, inclusive, tá? Esse endosperma que vai nutrir o embrião, ele ainda pode ser gelatinoso. As reservas são constituídas pela celulose, que impregna as paredes celulares. Porém, com a absorção de água, essas paredes celulares amolecem, ficam mais molinhas, ficam gelificadas, né? Como acontece em certas gramíneas, tá? Vira como se fosse uma gelatinazinha por conta da absorção de água, por isso que fica molinho. Isso aqui a gente não está falando da folha, tá? A gente está falando da semente. E o endosperma amiláceo, o próprio nome já está dizendo, né? O amido é a principal reserva, como acontece com o milho, com arroz, com trigo e com feijão também. Na imagem do milho aqui a gente consegue ver perfeitamente o embrião e o fruto, a semente, né? Onde fica o embrião, aqui branquinho, e o fruto amarelo em volta. Tudo bem?
Para a gente finalizar a aula de hoje, precisamos falar sobre a dispersão dos frutos e das sementes. As plantas, elas usam mecanismos para atrair os animais, para que possa ocorrer essa dispersão. E aí existem vários tipos de adaptação que as plantas fazem para chamar atenção, para poder acontecer vários tipos diferentes de dispersão. Quando a gente falou das flores, a gente viu as formas de polinização. Agora que a gente está falando da semente, a gente fala das formas de dispersão. Então, dispersão é diferente de polinização. A polinização é uma forma que a planta vai, uma estratégia que a planta vai adquirir para poder fazer com que o grão de pólen da estrutura masculina da flor penetre no óvulo da estrutura feminina da flor e fecunde, gerando um zigoto. Depois, aquele zigoto vai se desenvolver, vai gerar um embrião, vai ser protegido por vai ser envolvido por uma semente e protegido por um fruto. Aquele fruto contendo a semente ou só a semente, eles vão ser dispersados por outros agentes, ou até mesmo pelos mesmos agentes, tá? Então, a dispersão é diferente da polinização. A polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma do gineceu. E a dispersão, ela é o transporte da semente para que possa germinar, ser espalhado aquela semente, para que ela possa germinar em locais diferentes. Tá? Os frutos carnosos, que são ricos em nutrientes, atrativos químicos e estruturas aderentes, podem ser formas diferentes de fazer essa dispersão, tá? Essa dispersão, então, ela pode acontecer por zoocoria. Consiste na dispersão ou disseminação realizada por animais. Essa zoocoria, ela pode acontecer de várias formas, por vários tipos de animais diferentes. Como é o caso da quiropterocoria, que acontece a partir da dispersão por morcegos. Os morcegos se alimentam dos frutos e depois, quando eles terminam de comer o fruto, a parte carnosa, eles descartam o restante do fruto que contém a semente ali. Tá? Essa dispersão, ela pode acontecer, ainda dentro da zoocoria, pode acontecer por aves, então, caracterizando a ornitocoria, ok? E aí, por exemplo, um passarinho vai pegar uma fruta, vai comer durante o voo, e quando ele cansar, quando ele tiver terminado de comer a parte carnosa, ele vai descartar o resto da fruta. A semente vai cair em algum substrato e vai tentar germinar ali. Ainda dentro da zoocoria, essa dispersão pode acontecer por outros tipos de mamíferos, caracterizando a mamalocoria. Tá? Por exemplo, macacos podem pegar essas frutas, comer e descartar o restante em outro local, e aí esse restante do fruto tá com a semente ali dentro. Ok? Mas além dos animais que fazem a zoocoria, existem outros tipos de dispersão, tá? Isso aqui é um tipo de dispersão biótica, portanto, que é onde os seres vivos fazem. Mas as condições do ambiente também podem facilitar essa dispersão, como a barocoria, a própria gravidade, né? A maçã cai do pé, cai no chão, às vezes pode ser levado, pode rolar, né? Onde ele rolar, aquela fruta vai apodrecer, vai expor a semente e ela tenta germinar ali naquele local, tá? Pode acontecer uma autocoria, que é uma abertura do fruto, no caso dos frutos deiscentes que eu tinha falado. Quando a semente está madura, o fruto se abre para liberar aquela semente que está ali, então causando uma autocoria. Tem uma florzinha chamada Maria Sem Vergonha. Ela é bem comum
bem cheirosinha, bem coloridinha, tem amarelinhas, vermelhas, roxinhas. E quando ela tem a semente dela, ela enrola aquelas sementes em uma estrutura de folha diferenciada e aquela folha fica bem enroladinha. Quando está próximo, quando aquelas sementes estão maduras, ela vai literalmente explodir aquela estrutura da folha diferenciada, que é o fruto, né? Vai expor aquelas sementes são literalmente jogadas para longe para tentar dispersar em outros lugares, tá? Essa dispersão pode acontecer pela água, caracterizando a hidrocoria, tá? Até mesmo no coqueiro, né? O coco, ele vai flutuar, vai ser levado pela água, e quando ele parar em algum outro local, a semente que está ali dentro pode germinar em outro ambiente. Boa noite, André. Estamos quase terminando a nossa aula, viu? Entrou bem atrasado hoje. Mas depois eu vou editar e vou postar essa aula, tá? Peraí. E, por último, a anemocoria, que é a dispersão causada pelo vento, tá? Pode ser um fruto pequenininho, cujo vento vai ser o agente dispersor, vai carregar para longe para germinar em outro lugar. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês passarem o link desse vídeo para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!